A paz do Senhor Jesus, família Pregoar, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Jason Monteiro. E hoje eu quero agradecer a você que está aqui assistindo o nosso vídeo, esse vídeo que eu vou compartilhar um testemunho de bênçãos, que este testemunho possa servir de inspiração para você. Mas eu quero, antes de iniciarmos esse testemunho, agradecer a você que é seguidor do nosso canal, que acompanha as nossas orações, que acompanha também os nossos vídeos, os nossos louvores, curtindo, comentando, compartilhando. Muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever. Ajude-nos a fazer o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, o nosso maior objetivo aqui é apregoar a palavra do nosso Deus ao maior número possível de pessoas. E hoje, o testemunho que eu quero compartilhar com você aconteceu há muitos anos atrás. E eu compartilhando esse testemunho, eu espero que ele sirva de inspiração para você poder fazer o mesmo ou, quiçá, compartilhar para que outras pessoas possam se inspirar e fazer o mesmo, e assim nós não só pregarmos o Evangelho do nosso Deus, mas transformarmos vidas. Amém? Então vamos lá ao nosso testemunho. Eu vou contar esse testemunho. Esse testemunho é uma inspiração, né, que eu tive há muitos anos atrás, e eu espero que sirva para os irmãos também. Foi o seguinte: eu tinha uma picape, né? Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, da região ali de Itaipava, morei em Itaipava há muitos anos, e eu tinha uma picape. Nessa ocasião, eu andava com aquela picape para todo lado, era uma picape inclusive de trabalho, eu trabalhava, né, com essa picape, e certa vez eu estava passando por com essa picape indo para a igreja, para um culto, e aí eu me deparei com um andarilho na rua, e ele estava lá com aquele saco. Normalmente a gente percebe nesses andarilhos andando na rua, e ele andando com aquele saco de coisas ali, uma sacola cheia de coisas nas costas. Eu parei o carro perto daquele andarilho, o Espírito Santo do Senhor tocou no meu coração, e eu parei o carro mais à frente, dei uma rezinha, parei perto daquele andarilho e perguntei assim para ele, abaixei o vidro e perguntei: ô meu amigo, você topa assistir um culto comigo hoje? Aquele moço ficou me olhando assim com uma cara sem entender muita coisa, né? Quem para falar com o andarilho? Olha só, meu irmão, aqui está o ponto que eu quero que você pega de inspiração, né? A palavra de Deus diz que a gente não pode fazer acepção de pessoas. Quantas pessoas passaram por aquele andarilho? Quantas pararam, né? Quantas ofereceram ajuda? Não sei dizer, mas provavelmente muitas. E eu passei por ali, vi aquele andarilho, parei o carro do lado dele e fiz a seguinte pergunta para ele: topa assistir um culto comigo hoje? E ele balançou a cabeça assim meio timidamente. Eu disse: então sobe aí na picape. Ele subiu na caçamba da picape. E pasmem, levei aquele irmão ali naquela caçamba, mesmo, né, de forma irregular, porque eu estava numa rua comum e eu não poderia carregar pessoas ali em cima, mas o Espírito Santo me tocou. Eu falei: eu vou levar esse irmão para a igreja, nem que seja na caçamba da picape. E levei. Cheguei lá na igreja, chamei um irmão, não sei se ele vai assistir esse vídeo, Antônio Márcio, um grande irmão, querido irmão. Antônio Márcio, não sei se você se lembra dessa história, meu irmão, faz muito tempo. E aí eu peguei aquele irmão, chamei o Antônio Márcio no canto, falei: varão, você tem alguma roupa lá na sua casa que sirva nesse irmão? Depois eu falei para ele: você tem também algum prato de comida que você possa estar compartilhando com esse irmão? O Antônio Márcio falou: eu vou ver. E ele morava ali perto da igreja na época, e ele foi até a igreja, até a casa dele, correndo. Chegou lá, ele separou umas peças de roupa, separou também ali um prato de comida, algumas coisas, né, num pratinho ali de comida, e levou para a igreja. Ele morava bem pertinho da igreja, levou aquilo para a igreja. Chegou lá na igreja, a igreja tinha um banheirinho, a gente então conduziu aquele andarilho até aquele banheiro, deu ali o sabonete, deu um shampoo para ele, ele tomou um banho, né, se secou, se arrumou, vestiu aquela roupa nova que o Antônio Márcio tinha levado para ele, e saindo dali ele foi lá até a cantina da igreja, se alimentou. E aí o culto já estava perto de começar e foi para o culto. Passou o culto inteiro com a cabecinha dele baixa, lá no finalzinho da igreja, lá no cantinho. E aí, para nossa surpresa, no momento ali do apelo, né, que o nosso pastor, o pastor Zé Luiz na época, fez o apelo, aquele irmão levantou, aquele andarilho levantou e foi até lá à frente e se endireitou com Jesus, aceitou Jesus. Nós ficamos pasmos com aquela situação, né? E aí isso foi no domingo, só ia ter culto novamente na igreja na quarta-feira.
E aí na quarta-feira, quem aparece lá no culto? Aquele andarilho. Só que dessa vez, totalmente diferente, arrumado, né, com uma roupa limpa. E ele me chamou e falou: irmão Jason, eu queria dar um testemunho. Aí eu falei: vou ver com o pastor se você pode dar um testemunho. Fui lá, conversei com o pastor, falei: pastor, o senhor poderia dar a palavra, né, para o irmão João, o nome dele era João, para o irmão João dar um testemunho? Pastor: sim, podemos dar uma palavra para ele. Aí ele foi e contou o que aconteceu com ele. Ele falou que naquele domingo, né, que no domingo passado, a gente tinha passado por ele na rua, ele estava ali cabisbaixo, sem expectativa de vida, sem esperança, já morava na rua há algum tempo, e nós levamos ele para a igreja, nós cuidamos dele, nós demos alimento, nós vestimos ele, e ele saiu dali com uma esperança de mudar de vida. E aí ele dormiu ainda aquela noite na rua. Na segunda de manhã, ele ficou próximo a uma loja de materiais de construção que tem lá na cidade. E aí, logo de manhãzinha, o dono, né, o gerente, não sei, a pessoa lá daquela loja, abriu a loja e ele procurou o dono da loja ali e pediu emprego. O dono da loja disse que estava precisando mesmo de um ajudante de caminhão. E ele trabalhou aquele dia como ajudante de caminhão e no final da tarde, ele pediu para esse dono da loja se tinha um lugar para ele dormir. O dono da loja disse que tinha um quartinho lá no fundo que poderia liberar para ele dormir. E assim foi feito, o dono da loja liberou esse quartinho. Então veja só a mudança de vida desse irmão. No domingo ele era um andarilho. Na segunda-feira ele já tinha se consertado com o Senhor, já tinha um trabalho e já tinha um lugar para ficar, não estava mais na rua. E na quarta-feira ele trouxe esse testemunho para a gente. E aquilo maravilhou todos os irmãos ficaram extremamente felizes com a história do nosso irmão João. E o nosso irmão João ficou com a gente ali aproximadamente 3 meses. 3 meses ele ficou ali compartilhando dos cultos conosco, em comunhão com a igreja conosco. A vida dele de fato se transformou, ele saiu das ruas, continuou trabalhando nessa empresa, continuou morando lá nesse quartinho na empresa. E aí, um outro dia, né, passado ali uns 3 meses mais ou menos, o irmão João me procurou de novo. Falei: irmão Jason, eu poderia dar um testemunho na igreja? Falei: puxa vida, vamos lá, o pastor, ele quer dar mais um testemunho, pode dar um testemunho? Pastor: pode, vamos lá. Abriu mais uma exceção ali na igreja, né, abriu a oportunidade para aquele irmão e ele foi até lá na frente da igreja, pegou o microfone e relatou mais um grande testemunho. Ele contou o porquê que ele estava morando na rua. Desculpem o barulho aqui do helicóptero, se ele passar. Passando o helicóptero, tá barulho forte aqui. Então ele pediu a palavra mais uma vez, né? Pediu o testemunho e aí abrimos a oportunidade para ele. Ele foi lá na frente e contou mais uma parte da vida dele. Ele disse que ele morava numa cidade vizinha chamada Teresópolis e ele estava muito triste nessa cidade porque ele teve um problema com a sua família, teve um problema lá com a sua esposa e resolveu sair da cidade. E a cidade que ele foi Petrópolis. E ele então começou a morar na rua. Só que quando nós resgatamos ele da rua, ele sentiu um ardor, né, um arder no coração dele que ele precisava voltar e buscar a família dele. Então ele voltou para a cidade dele, reconciliou com a família dele e nesse domingo ele estava trazendo testemunho para a gente que ele estava voltando para casa, voltando para o lar dele, voltando para a família dele, para a igreja dele. E assim foi a história desse irmão João. O irmão João, que era um andarilho, com um toque de Deus no meu coração, eu pude ajudar esse irmão a sair daquela condição de vida. Esse irmão, né, sentiu o tocar de Deus, foi trabalhar numa empresa, sentiu o tocar de Deus, voltou para a sua família e nós conseguimos resgatar uma alma das mãos do inimigo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o meu objetivo com esse testemunho hoje é encorajar você que porventura se acha incapaz de falar do amor de Deus. Né? Talvez você seja tímido, talvez você seja tímida, talvez você não tenha tanta desenvoltura, né, quanto a um pastor, quanto a um missionário, quanto a um evangelista, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele usa você da forma como você é. Então, se você não tem a habilidade, né, de chegar na frente de uma multidão e falar do amor de Deus, fale para uma pessoa só, faça como eu, pare lá na rua, entregue um folheto, fala do amor de Cristo para o seu vizinho, para a sua vizinha, para um colega de trabalho, para um colega de escola, de faculdade. Não deixe
de falar do amor de Deus. Não deixe de apregoar a palavra do nosso Deus. Eu espero que esse testemunho que eu compartilhei hoje seja um testemunho de bênçãos na sua vida. Eu espero que tenha te dado a inspiração necessária para que você, assim como eu, faça a diferença na vida de pelo menos uma pessoa ao seu redor, na sua comunidade, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, por que não? E eu espero que você se inspire com esse testemunho. Se você gostou, se você chegou até aqui, se você ainda não é seguidor do nosso canal, não deixa de seguir o nosso canal. O nosso canal ele é o Apregoar. Esse apregoar é exatamente isso, de levar a palavra do nosso Deus. Compartilhe os nossos louvores, compartilhe as nossas orações, os nossos testemunhos. Amém? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero poder conversar com você nos comentários. Até o próximo vídeo. Forte abraço. A paz do Senhor.